Muito bem, a paz para todos do Brasil. Essa é a parte 2 que Deus mostrou dos 4 grandes que ia estar com o nome de Deus na boca deles, e dos 4, o terceiro era o menor, mas ao mesmo tempo é o maior. Esse Deus chamou profeta e pastor para a igreja do Brasil, toda a igreja do Senhor no Brasil e para todo o Brasil, para os caminhos desta nação. E sobre a profecia desse pastor, Deus ia entrar em ação com relação a esta nação. Esse pastor está no Rio de Janeiro. E já começou, hein? Já começou. Começou em 2013. Deus mostrou tudinho. Tudo na década de 90. Começou em 2013. O começo foi em 2013. Tudo começou por causa da profecia desse pastor. Porque ele tem poder sobre a igreja em nome de Jesus, sobre toda a igreja e sobre toda a nação. E sobre a profecia desse pastor está a sorte dessa nação e a igreja também. Deus deu 2 poderes para ele, sobre a igreja em nome de Jesus e sobre os caminhos desta nação. E quando foi que Deus começou? 2013, numa reunião em Brasília. Deus mostrou tudinho, viu? Depois eu vou falar com relação a 2013. Tudo visão na década de 90. Muito bem, vamos se ater agora. Eu estava falando aqui com relação ao paredão. Não tem o paredão que eu comecei a falar que ninguém sai. Aí tem o paredão. Depois eu vou falar o que é esse paredão. Esse paredão, que depois eu vou falar o que é, ninguém passa. Nada passa, não existe nave espacial, não existe nada, nada passa. O que passa é isso aqui, ó. É para ganhar dinheiro. Tudo é mentira. Tudo é mentira. E quem da astronomia que fala a respeito disso, não tem aí? Todos que falam a respeito disso são profetas, missionários do engano. Estão mentindo. Todos eles estão mentindo. Vou falar o nome. Mas antes disso eu quero falar. Esse paredão que eu vou falar o nome depois, só respeita e se abre para o nome de Jesus Cristo. Nada sobe. Ele só se abre para o nome de Jesus Cristo e quem lhe pertence, a saber, a sua igreja fiel. A esse paredão que eu vou falar qual é o nome se abre. Só respeita o nome de Jesus e quem pertence a Jesus Cristo. Os demais, tá todo mundo preso e ninguém sai. Tudo está preso, tudo é tratado abaixo desse paredão. Sempre foi tratado abaixo desse paredão. Depois da rebelião, todos foram lançados, esse paredão se abriu e prendeu todos aqui abaixo. Está todo mundo preso. Esse paredão só se abre para o nome de Jesus Cristo e a igreja que pertence a Jesus Cristo. O universo está acima desse paredão. Esse paredão, nós que estamos presos, o ser humano que está preso aqui, só consegue ver o universo porque o paredão é extremamente transparente. Tudo está preso. O paredão ele é transparente. Então nada passa. Não existe poder de anjo. Não existe poder alienígena, que é demônio.
E não existe tecnologia humana que possa romper esse paredão. Nada passa, nada passa. Tá todo mundo preso. A prisão ela é literal. Vale para o mundo visível, humanidade, e vale para o poder invisível, a rebelião. Nem anjos, para os anjos passar, os anjos que vêm do céu, esse paredão só se abre para eles se eles tiverem o nome de Jesus. Porque senão também não passa, não. Esse paredão só respeita o nome de Jesus Cristo. Até anjo precisa o nome de Jesus estar nele. Porque senão não passa, nada passa. Lúcifer, nada que você imaginar, nada passa. Esse paredão só respeita o nome de Jesus. Então vamos lá agora. Nós chegamos em plena São Paulo. Eu falei que nós atravessamos o túnel do tempo, passava por Minas Gerais e nós chegamos em plena nos ares de São Paulo. Quando nós chegamos nos ares de São Paulo, nós saímos de 1990 pelo túnel, né? E chegamos em 2019, em plena pandemia. Em plena pandemia. E o que acontece? Nós chegamos em plena São Paulo, nos ares de São Paulo. Aí o Espírito Santo falou, eu vou te mostrar o primeiro, que é o mais poderoso dos 4. A igreja dele é a mais forte em termos de poder financeiro e de mídia. Palavras do Espírito Santo, hein? Toma cuidado, viu? Toma cuidado, viu, cidadão? Cidadãos aí que estão ouvindo isso aqui, viu? O que eu estou falando aqui, palavras do Espírito Santo. Toma cuidado, viu? Mete o seu talco aí na cara, né? Seu talquinho aí na cara, arruma bem a sobrancelha aí e tal, não sei o quê, e vem para a internet e vem falar aqui. Você não toma cuidado, não. O que eu vou falar aqui agora, palavras do Espírito Santo. Você sabe que está escrito lá, na Bíblia com relação ao Espírito Santo, né? Estou falando aqui. Isso aqui foi em 1990, viu? Não, já aconteceu, né? Então por isso que ele está falando, né? É mesmo, né? Uhum. Pois é. E eu estou falando aqui do Espírito Santo, né? O que você acha? Por que você acha que eu estou falando isso aqui, que foi o Espírito Santo? E agora você não toma cuidado, não? Porque o que eu vou falar aqui agora, palavra do Espírito Santo. Então você toma muito cuidado, viu, cidadão, você aí que está do outro lado aí da internet. Toma muito cuidado. Eu estou tendo coragem de falar isso aqui. O Espírito Santo pegou e falou para mim assim, nós estávamos no ar, chegando em São Paulo, em 2019, nos ares. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, esse é o mais forte financeiramente dos... Agora eu trouxe você para o tempo que os 4 são grandes e tem o meu nome na boca deles. Agora eu vou te mostrar o maior dos 4. O maior dos 4 na visão humana. Na visão humana, né? Literalmente na visão humana. Ele é o mais forte, o Espírito Santo falando, ele é o mais forte em poder financeiro. A igreja dele, dos 4, é a maior. A igreja dele, a instituição dele, especificamente a instituição dele, presidida por ele, é a maior dos 4. Ele tem, a instituição dele é a maior também em poder financeiro e a maior em poder de mídia. E daqui a pouco nós chegamos em São Paulo, em 2019, hein? Para você entender como é que a coisa não é brincadeira, eu falo para você tomar muito cuidado, fecha a sua boca, porque isso aqui é muito sério. Se você for debater, debata em cima da visão, porque não adianta você vir com palavrinha aqui, não tem aquele joguinho de conversa assim, de tipo assim, rodeando. Tem quando você começa a falar assim, rodeando, você pode ficar tranquilo. Deus entende esse rodear. Esse rodear aqui, quando você começa a falar, principalmente quando você for para a internet, você vai estar falando do Espírito Santo. Pra você ficar tranquilo, não adianta rodear não, viu? O rodear que eu falo é
Não estão falando mal de Deus, não. Estão falando mal desse profeta aí que é um mentiroso. Pois é. Você vai estar falando do Espírito Santo. Entendeu? Toma muito cuidado, filhinho. Toma muito cuidado. Viu? E aí o que aconteceu? Nós descemos em cima, nós fomos chegando em São Paulo, né? E nós chegamos descendo, aí o Espírito Santo começou a descer, o Espírito Santo desceu. Na minha frente assim, eu estava mais atrás, o Espírito Santo desceu assim, ó. Desceu assim. Aquela veste toda de branco, né? Como fosse veste transparente, parecendo gelo transparente. Tinha um manto aqui na cabeça dele assim. E ele desceu. Da altura de um homem. E tinha uma certa glória, né? Deus é muito simples. E aí, só que todo majestoso, né? Com a veste toda. E desceu. Nós paramos diante de quê? Você já viu aquele templo de Atena? Se não me engano é o templo de Atena que tem aquelas colunas enormes que tem lá na Grécia, aquele famoso templo que tem aquelas colunas enormes na frente, em volta do templo todinho. Nós chegamos em frente, num templo gigantesco, daquele jeito, tinha umas colunas enormes. As colunas eram pro lado de fora do templo, mesma coisa daquele templo lá da Grécia, que tem aquelas colunas enormes na frente dele, na frente e atrás, aquelas colunas, todas redondas e sobe até em cima. Pois bem, nós chegamos diante de um templo desse. Daqui a pouco, eu disse também, aí o Espírito Santo chegou entre as colunas e a porta do templo. A porta do templo dava mais ou menos quase 3 metros de altura, a porta do templo. Estava fechada. Aí o Espírito Santo e eu, nós se colocamos bem ali no corredor, entre a igreja aqui, que é a porta, nós estávamos bem no meio aqui, e as colunas. Nós não tínhamos entrado na igreja, a igreja estava fechada, e tinha as colunas, e tinha a porta da igreja, e tinha como fosse um corredor assim no meio, e em volta todinha tinha colunas enormes, colunas. O Espírito Santo, a igreja era muito grande. Foi-me discernido que a igreja tinha capacidade para quase 10 mil pessoas. Pouco mais menos de 10 mil. Menos de 10 mil pessoas. E aí, quem estava me mostrando foi o Espírito Santo. Isso foi em 1990. Essa visão foi em 1990, só que Deus me transportou para 2019 e eu vi até meados de 2040. Se atenta para isso aqui. E aí o Espírito Santo falou assim, você está vendo esse templo aqui? Eu falei, estou. Ele falou, pois bem, esse templo vai ser construído por esse líder religioso que vai ter o meu nome na boca dele. Ele vai falar no meu nome. E o poder dele vai ser muito grande financeiramente e poderoso também em mídia, e a igreja dele vai ser a mais forte em fiéis e poder financeiro. A igreja dele vai defender ele. Ele vai ter muitos advogados, vai ser muito poderoso, muito influente. E todos vão defender ele, porque a igreja dele vai ser muito poderosa, tanto em mídia quanto em poder financeiro. Ele vai ser o mais poderoso dos 4, humanamente falando, sobre esta nação, e a igreja dele vai defender ele. Aí daqui a pouco o Espírito Santo pegou e ficou diante da porta da igreja, né? Aí falou bem assim, ó, quando esse templo for construído, preste bem atenção. Você está vendo essas colunas? Essas colunas, quando esse templo for inaugurado, eles vão mostrar na mídia. Eles vão falar, você presta bem atenção, quando foi inaugurado isso aqui, meu servo, essas colunas que você está vendo aqui, que eu estou te mostrando, vão vir de longe, vão vir de muito longe. E eles vão dar muita ênfase a essas colunas deste templo. Por que eu estou falando o nome templo para você, meu servo? O Espírito Santo falando. Porque quando esse templo ele foi inaugurado, eles vão dar o nome para ele de o grande templo. O grande templo
Ele disse assim, eles vão dar um nome para esse templo aqui de o grande templo. O que vai prevalecer no nome desse templo vai ser o grande templo. Presta bem atenção, porque eu estou falando para você que vai ser o grande templo. E vai ser aqui em São Paulo. Vai ser a igreja mais forte que tem das quatro. E esse vai ser dos quatro, o mais poderoso dos quatro em poder financeiro, de mídia e tudo mais. Humanamente falando, e a igreja dele vai defender ele, porque vai ter muito poder financeiro. E vai ser o mais poderoso em mídia. E daqui a pouco eu estou bem assim, do lado aqui. Daqui a pouco eu fui permitido, e eu vendo as colunas, né? Eu vendo as colunas, aí eu fui permitido olhar para o Espírito Santo. Quando eu fui permitido, eu só podia ver o Espírito Santo quando eu era permitido. Eu tirava os olhos, né? Aí quando eu era permitido eu olhava para o Espírito Santo. Quando eu olhei para o Espírito Santo, eu não falei que o Espírito Santo estava bem na porta da igreja. A porta da igreja estava fechada. A porta da igreja deveria ter uns 3 metros de altura. Ou mais, não sei. Grandona. Eu não posso falar igreja, eu tenho que falar templo. Eu tenho que falar templo, é o grande templo. O templo grande. O Espírito Santo falou assim, quando foi inaugurado isso aqui, vai ser o grande templo. Você tem que falar o grande templo. Aí eu estou aqui, eu fui permitido olhar para o Espírito Santo. Fui permitido olhar. Aí o Espírito Santo, eu vi ele bem assim, ó, e a porta da igreja estava aqui. Aí o Espírito Santo fez bem assim, eu tenho que ser bem honesto no que eu vi. O Espírito Santo fez assim, ó. Ele está aqui, aí ele abaixou um pouco assim a cabeça, assim, ó. Estendeu a mão, o dedo. Estendeu o dedo todo de branco. Eu percebi que o manto dele aqui deu uma baixada assim. Aí ele estendeu o dedo assim e falou bem assim, ó. Eu fui permitido olhar. Aí ele olhou assim, ele... O meu nome é falado aqui dentro! Pá! Meu Deus do céu, deu um estrondo. Pá! Um estrondo que a voz foi até o infinito. Pá! Estrondou tudo. E continuou. O meu nome é santo! O meu nome é santo! E eu, meu Deus do céu, aí, quando falou, aí não tem o discernimento. Gente, o que eu vou falar aqui é porque Deus, nada você faz se não for Deus que está te, né? Poder nenhum a gente tem, não. Só que na hora, quando o Espírito Santo falou, eu vi que saiu o discernimento de mim. O discernimento saiu de mim e partiu para cima, permitido, para discernir o que o Espírito Santo tinha falado. No que passou como fosse um enigma. Gente do céu. Como que se fosse um enigma, eu não entendia. O discernimento bateu para discernir, eu percebi que saiu o discernimento na palavra, porque o Espírito Santo falava assim, ó, o meu nome é santo, e é falado aqui dentro. O meu nome é santo. Aí o discernimento meu, pá, saiu para discernir. A única coisa que foi permitido, que Deus permitiu para mim discernir, foi que o nome dele é santo. O nome dele é santo. Mais do que isso, eu não posso falar, porque só foi permitido para mim discernir que o nome dele é santo e o nome dele é falado dentro daquela igreja, porém o nome dele é santo e ele tem ciúmes com o nome dele. E você sabe qual que é o nome que ele tem ciúmes. Eu não estou falando eu estou falando com as elites dessa nação e para a igreja fiel de Jesus. Qual que é o nome que Deus tem zelo? O Espírito Santo? O nome de Jesus. Toda honra, toda glória ao nome de Jesus. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, para converter o homem aos pés de Jesus e dar glória a Jesus. Daqui a pouco, só foi me discernido isso, eu não sou permitido a falar mais nada.
o que você viu até aqui, que o discernimento saiu de mim na hora para discernir o que o Espírito Santo falou, e foi como se fosse um enigma. Mas a única coisa que foi permitido, que o nome do Senhor é santo, e o nome dele é falado dentro daquele templo, e Deus tem ciúmes com o nome dele. Só que eu não posso falar o que tinha, é como se fosse um enigma. Só que Deus, ele discerniu, Deus, ele sabe o que acontece lá. Eu não posso falar nada. A única coisa que eu sei é que Deus tem ciúmes com o nome dele e não me colocou para me falar nada. Só me colocou para me falar que o nome dele é santo e é falado lá dentro. Daqui a pouco, Deus pega e me transporta para dentro do templo. O templo estava fechado, mas Deus fez eu entrar. Eu atravessei a parede do templo. Eu tenho que falar grande templo. Quando eu entrei dentro do templo, eu vi que as cadeiras, tudo alinhadas certinho, retinho. Tá, tudo certinho, certinho, certinho. Tinha capacidade, quando eu olhei, umas 8.000 pessoas. Menos de 10.000. E cheio de gente, cheio. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou e me transportou perto do altar, abaixo do altar. Daqui a pouco eu peguei, virei para olhar para trás, né? Eu fiquei no altar, assim, abaixo do altar eu peguei e olhei de frente na porta, né? Na porta por onde eu tinha entrado. Deus me transportou. Estava fechado, mas Deus me transportou para dentro. Eu transportei pela parede. Aí daqui a pouco, quando eu olhei, olhando assim de frente para o templo, eu estava no altar aqui, eu peguei e olhei assim, como fosse para frente, né? Onde é que é a entrada da igreja. Quando eu olhei, eu vi uma gigantesca arquibancada, parecendo aquelas arquibancadas de estádio, gigantesca. Eu falei, meu Deus do céu, que tamanho de arquibancada é essa? E a arquibancada, ela era tão gigante que ela vinha até a galeria, ela fazia assim, ó, arquibancada ou galeria, parecendo aquelas dos estádios, só que ela descia até próximo ao altar. E eu falei, meu Deus do céu, na hora foi discernido para mim, pá, na hora, falou assim, essa arquibancada aqui não consegue, esse templo, ele não consegue sustentar essa arquibancada. Eu falei, uai, esse templo não consegue sustentar essa arquibancada aqui não, é muito grande demais essa arquibancada, a arquibancada parece galeria de estádio, era gigantesca, tremenda arquibancada. Aí daqui a pouco chegou uma voz, a voz, tem que falar tudo certinho. Chegou uma voz e falou para mim assim, você viu que o Espírito Santo não entrou? Eu não vi o Espírito Santo entrar. O Espírito Santo fez eu entrar. Daqui a pouco me colocou diante do altar. Só que agora eu olhei e foi me discernido que tinha uma arquibancada gigantesca, que aquela estrutura daquele templo não conseguia sustentar aquela arquibancada, que a arquibancada era muito grande. Como que pode um templo daquele sustentar o templo em São Paulo, o grande templo, é grande, mas ele não consegue sustentar aquela arquibancada gigantesca. Aí na hora, uma voz, acredito eu, um anjo, falou comigo assim, Wesley, servo do Senhor, você está vendo essa arquibancada aí? Eu vi que você ficou maravilhado com essa arquibancada. Verdadeiramente, Wesley, essa arquibancada não consegue sustentar, esse templo não consegue sustentar essa arquibancada. Sabe por quê, Wesley? Porque esse templo é o zenite dos grandes templos que esse líder religioso, que tem o nome de Deus na boca, vai construir. Esse templo, primeiro, que você está vendo, é o grande templo aqui em São Paulo. Agora, essa arquibancada, esse templo que você está vendo, é o zenite, vai ser como fosse o findar do zenite desse líder religioso que vai ter o nome de Deus na boca. Mas agora essa arquibancada que você está vendo em cima, que você viu, que foi discernido para você, que esse templo não consegue sustentar ela,
vai ser o primeiro dos grandes templos que ele vai construir. Essa arquibancada que você está vendo aí vai ser o primeiro dos grandes templos que ele vai dar início à construção. E o que você está vendo são 2 templos religiosos. Essa arquibancada é o templo que ele vai construir no Rio de Janeiro. Vai ser o começo dos grandes templos. Esse grande templo vai ser construído em São Paulo. Você está vendo o começo e o outro você está vendo o final. Então você está vendo que de cima está descendo. Então, esse templo, o começo vai ser essa arquibancada, esse gigantesco templo no Rio de Janeiro, vai ser o início. E já na idade já dele um pouco avançada, vai ser quase o findar, ele vai construir, vai ser o zenite do poder dele, ele vai construir esse grande templo, e vai ser esse grande templo que eles vão dar ênfase. Que eles vão dar ênfase, e vai ser nesse grande templo que você está aqui vendo em São Paulo. Você está vendo 2 templos. Aí eu vi aquilo. Então agora você já viu quem é esse pastor e bispo, né? Você já viu agora quem é, né? O Macedo. Dali, Deus pega e me transporta. Eu saí do templo, saí do templo dentro de São Paulo. Aí eu estava no templo aqui, daqui a pouco o Espírito Santo me pegou assim, pá, atravessou. Não tem o altar ali, o Espírito Santo me atravessou ali, a parede e os prédios de São Paulo fez assim, ó. O templo fez assim, ó. O templo fez assim, ó. Não tem os prédios emborcou tudo assim. E pá, meu Deus, eu atravessando assim São Paulo, no chão, e os prédios fez assim, ó. Os prédios todos se encurvou. Eu olhava para os prédios, o templo emborcava, e os Espírito Santo me transportando. Daqui a pouco, chegou em outra igreja. Outro templo. Eu já estava dentro do templo. Outro templo. Agora eu vou falar agora o segundo maior. Daqui a pouco. Quando eu estava dentro. Agora eu vou falar só o segundo. A segunda pessoa que fala no nome de Deus, que tem o nome de Deus na boca. É o segundo, mais poderoso. O segundo em poder em mídia. Era o segundo mais poderoso. Falou que ia mostrar os 4 em poder de mídia. Aí quando eu estou dentro do templo, eu falei, uai. Quando eu olhei, pá, foi me discernido na hora o que era. Só que foi me discernido primeiro aqui. Uai, isso está parecendo um cinema. Está parecendo um cinema isso aqui. E eu falei, uai, isso aqui está parecendo, não está parecendo igreja não, está parecendo mais um cinema. Que negócio é esse? Eu estou dentro de uma igreja ou estou dentro de um cinema? Aí daqui a pouco a voz, tá vendo de novo, uma voz. Eu não posso falar que é o Espírito Santo, eu tenho que falar que foi o anjo, né? Só para não errar, eu falar que foi a voz que falou. Eu acredito que foi um anjo, né? Aí o anjo pegou e falou para mim assim, a voz falou comigo assim, Wesley, eu vi que você ficou maravilhado e você olhou que você está indeciso se aqui é uma igreja ou se é um cinema, Wesley, é porque esse segundo maior em mídia, ele vai ser dado a alugar cinemas. A igreja dele vai ser a segunda mais forte na área de mídia dessa nação. Esse também, a igreja vai ter poder de defender ele. E ele vai ser o segundo mais forte. E a igreja dele vai ter poder de defender ele. Você vai saber quem é ele, Wesley, quando ele falar isso aqui, quando ele for pedir oferta. Quando ele for pedir oferta, ele vai ter uma expressão maravilhosa que vai cativar as pessoas. Ele vai ter um programa à noite, no horário nobre da televisão. Quando ele for pedir oferta, Wesley, você vai conhecer ele quando ele falar isso aqui, ó. Você dá o tanto que Deus colocar no seu coração. Se Deus te chamar, você venha. Se Deus não te chamar, você não venha. Já viu quem é? Wesley, ele vai ter uma expressão muito, uma expressão carinhosa de pedir dinheiro e as pessoas idosas vão gostar de ouvir ele.
Ele vai ter programa no horário nobre à noite. E ele vai ser o segundo mais poderoso na área de mídia. E a igreja dele vai ser muito forte. E a igreja dele vai defender ele. E ele vai ter uma maneira maravilhosa, uma maneira muito cativante de pedir dinheiro. E as pessoas vão gostar, principalmente os idosos vão gostar de ouvir ele. E ele vai falar no horário nobre e ele vai ter uma palavra muito, uma palavra amorosa, uma palavra assim muito amorosa de um pai. Não tem quando o pai cuida dos filhos ali bem, uma coisa muito carinhosa, ele vai ter uma maneira muito carinhosa de falar com as pessoas. Você vai conhecer ele desse jeito. Você já sabe quem é? O missionário RR da Igreja Internacional. E dali o Espírito Santo pega e me sobe aqui e já me dispara. Eu soube, o Espírito Santo sobe na frente e nós saímos. Quando nós saímos, nós já entramos para dentro do estado do Rio de Janeiro. É agora que eu vou falar quem é esse pastor e profeta. E Deus me diz, o Espírito Santo na frente, nós entramos para dentro do Rio de Janeiro e o Espírito Santo falou comigo assim: agora eu vou te mostrar para você quem é o pastor e profeta que eu ungi. A ele eu dei 2 poderes. Esse pastor, agora que é maravilhoso, quem é dessa igreja? O nome dessa igreja, ela é a maior igreja evangélica do Brasil. Ela é a maior igreja evangélica do Brasil e é, se eu não me engano, a 5ª maior igreja evangélica do mundo. Mas de igreja pentecostal, ela é a maior igreja pentecostal do mundo. Esse pastor pertence a esse nome dessa igreja, mas a igreja dele é a menor, e ele é o menor dos 4 grandes, humanamente falando, mas diante de Deus, Deus deu poder para ele sobre toda a igreja no Brasil, e também sobre toda a nação, e a palavra de mudança dessa nação está na boca desse pastor e profeta. E já começou em 2013, e o que Deus começou, Deus vai terminar. Eu fui preparado para esse tempo, para falar em questão de dias, e para que haja uma reunião ainda em 2023, porque Deus vai terminar o que já começou pela profecia desse pastor, unindo toda a igreja do Brasil em 2013 em Brasília. O que Deus começou, Deus vai terminar. A esse pastor Deus deu poder e autoridade sobre a igreja de Jesus e sobre toda esta nação. E Deus tem um acerto de contas. Deus tem um acerto de contas. E a palavra desse pastor, a palavra profética desse pastor, até sobre o acerto de contas, é sobre a autoridade que Deus faz prevalecer no nome de Jesus na boca desse pastor. Vai ser agora, pastor, o Espírito Santo te chamou você pelo nome. É tremendo agora, o terceiro, Deus deu a chave, porque ele não foi covarde, ele não foi omisso diante de todos os líderes religiosos do Brasil. Os que têm poder, os que tinham poder, se acovardaram, muitos nos seus jeitos se acovardaram, mas ele sempre pelejou. A esse Deus deu poder, autoridade sobre o que é superior, sobre a igreja, e o que é inferior, sobre todos os caminhos desta nação, e sobre a boca e a palavra profética desse pastor, da sorte desta nação. E Deus vai mudar a história dessa nação. Já começou, e o que ele começou vai terminar. E vai começar agora, pastor. Pastor que está no Rio de Janeiro. É tremendo o que Deus mostrou.
tremendo, tremendo que Deus mostrou com relação a esse profeta. Essa nação tem que saber que tem profeta de Deus, e Deus me preparou como sentinela, sentinela para falar, preparado para dia, hora e mês. E esse pastor tem que falar nesse ainda em 2023. Eu tenho que falar, eu não posso ter duas palavras. Em 2023. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a reunião é extraordinária, é corrida. Por que deixou para as últimas horas? Porque da mesma forma que esse pastor e profeta que Deus levantou foi desprezado pelos próprios seus, ele também tem que ser desprezado. Pouca gente tem que ver essa reunião extraordinária. E também tem uma. Eles desprezaram esse pastor por causa dessa reunião. Por que é feito tudo isso rápido? Porque é Deus que está desprezando eles. Da mesma forma que eles desprezaram esse pastor ao longo do tempo, Deus agora despreza eles. Por isso que a reunião tem que ser rápida, tem que ser bem rápida e tem que ser corrida. Porque Deus tem um acerto de contas. O príncipe, Deus tem um acerto de contas. Gente do céu, o que eu vi é tremendo. Deus tem um acerto de contas. Eu vou terminar agora, e agora no próximo vídeo, no terceiro vídeo, vai ser, Deus vai mostrar quem é esse pastor no Rio de Janeiro. Deus vai mostrar que esse pastor e a profecia desse pastor já começou em 2013 em Brasília, quando esse pastor reuniu toda a igreja em Brasília. E agora vai fechar com a profecia desse pastor. E o Espírito Santo, depois da profecia desse pastor, o Espírito Santo para esta nação será conhecido como o Deus dos exércitos. Vem um tempo para esta nação, após a profecia desse pastor, que o nome do Espírito Santo para esta nação será o Deus dos exércitos. Deus tem um acerto de contas com os covardes. Deus tem um acerto de conta com os covardes, os que se acovardaram. Deus tem preparado um acerto de contas na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil, na região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. O preço da covardia será cobrado na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. O medo dos poderes que se acovardaram será cobrado na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. Mas o Brasil sairá vitorioso. E tudo está debaixo da autoridade profética desse pastor. Até a entrada no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a vitória do Brasil, a entrada no Conselho de Segurança das Nações Unidas e o mudar da história dessa nação está após a profecia desse pastor. E tudo tem um prazo. Após a profecia desse pastor, 2024, 2025, 2026, 2027, a coisa começa. Tudo começa a partir de 2023. Começa a partir de 2024 agora. Após a profecia desse pastor, tudo começa. E o Brasil tem 7 anos para se preparar no acerto de contas que vai ter na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. A partir de 2030. Só que Deus vai dar vitória para o Brasil, vai dar vitória em tudo. Só que vitória, vitória na peleja, viu? O medo de vocês será cobrado. O medo de vocês vai ser, o medo vão encontrar vocês, os que se acovardaram em 2019. Só que a sorte também está na oração e na profecia desse pastor. Por isso que os poderes têm que estar, o alto comando dos poderes tem que estar reunido também nessa reunião, na igreja desse pastor. Vou para o próximo vídeo agora.